E a gente continua a falar do cenário internacional com as eleições gerais no Equador. Os eleitores vão às urnas neste domingo em uma campanha marcada por atos violentos, incluindo o assassinato de um dos principais candidatos à presidência do país. E para falar sobre essa crise de segurança, eu converso agora com Maurício Santoro, cientista político e colaborador do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Marinha. Bom sábado, boa tarde, Maurício. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de começar perguntando a respeito da crise de segurança. Ela se agravou muito nos últimos anos no Equador. Como isso impacta nas eleições presidenciais deste domingo? Boa tarde, Uribe. Sem dúvida, a crise de segurança é um dos principais temas na eleição atual. Até recentemente, o Equador era um país muito pacífico, com baixa criminalidade. Mas isso mudou nos últimos 5 anos e, desde então, a taxa de homicídios do país se multiplicou por 4. O ano passado foi o ano mais violento da história moderna do Equador, em termos do número de homicídios. E isso agora se mostrou de uma maneira muito forte na campanha, com o assassinato de um dos candidatos à presidência, o Fernando Villavicencio, o que reforçou ainda mais esse medo do eleitorado equatoriano, essa percepção de que o país vive uma crise muito grave no que diz respeito à segurança pública. Doutor Maurício, só para entender, essa crise de segurança pública tem sido estimulada pelo narcotráfico. Ele saiu do controle no Equador, foi isso? Exatamente. O que aconteceu nesses últimos anos é que o Equador se tornou uma rota muito importante para o tráfico de drogas global, envolvendo os grandes cartéis da Colômbia, do México e até grupos do crime organizado da Europa. Então, o Equador, que não é, por exemplo, um grande produtor de cocaína, ao contrário de muitos outros países da América do Sul, acabou sendo engolfado por essa crise de segurança pública. E isso repercutiu de uma maneira muito dura nas próprias estruturas do Estado equatoriano, com escândalos de corrupção, com uma fragilidade da polícia. Inclusive, essa eleição de amanhã, ela foi antecipada. Ela só deveria ocorrer daqui a 2 anos. Mas o atual presidente, o Guillermo Lasso, diante de uma crise política muito grave, que provavelmente resultaria no seu impeachment, optou por antecipar as eleições, o que é algo que a lei equatoriana lhe permite fazer. Professor Maurício, quem lidera a pesquisa de intenção de voto é a candidata do ex-presidente Rafael Correia, exilado na Bélgica. Ele deve retornar ao Equador caso Luísa Gonçalves vença as eleições? Bom, um dos grandes temas dessa eleição é exatamente essas controvérsias sobre o legado do ex-presidente Correia, que governou o Equador durante 10 anos, de 2007 a 2017. Ele foi condenado por corrupção pela justiça equatoriana, mas ele fugiu do país para não ser preso. Ele vive agora no exílio na Bélgica. A própria Luísa Gonçalves, quando questionada sobre isso, disse que não iria indultá-lo, quer dizer, que não daria um perdão oficial para que ele pudesse voltar. Mas é claro que tudo isso sempre fica muito em aberto. Ela lidera em todas as pesquisas de opinião. Agora, o segundo lugar é absolutamente disputado, dependendo da pesquisa. São 3 candidatos apontados no segundo lugar. Então, tudo indica que amanhã vai ser uma disputa muito acirrada pela presidência equatoriana. Há um cenário de vitória em primeiro turno ou o senhor não acredita? Bom, a regra eleitoral equatoriana é um pouco diferente da brasileira. Então, se a Luísa Gonçalves conseguir 40% dos votos e tiver pelo menos 10% a mais do que o segundo colocado, ela estaria eleita no primeiro turno. Isso é difícil, não é impossível, mas é difícil. E disputando ali a segunda colocação, nós temos 3 candidatos que são muito críticos do ex-presidente Correia. 2 deles são candidatos que representam movimentos conservadores, um terceiro é um candidato da esquerda não correísta, mas todos eles têm em comum essa rejeição muito grande contra o ex-presidente Correia. Então, se houver um segundo turno, ele será muito polarizado exatamente em termos dessa pergunta, do que os equatorianos pensam do governo de Rafael Correia. O senhor falou que o cenário do segundo lugar está bastante embolado. A gente ainda não sabe quem pode realmente ir por uma disputa de segundo turno. Mas o senhor considera que nesse cenário é mais provável que um conservador vá para o segundo turno do que alguém de esquerda, como o senhor explicou agora?
É possível que sim, inclusive por conta desse desgaste envolvendo segurança pública, né? Por exemplo, um desses candidatos é um político chamado Jan Topic, que dentre os presidenciáveis equatorianos é aquele que deu mais destaque ao tema da segurança pública. Ele é um ex-militar que serviu na Legião Estrangeira da França, lutou no Oriente Médio, na África, é uma figura que tem um apelo popular muito grande, e ele tem evocado muito a imagem do presidente de El Salvador, do Nayib Bukele, que é um político que a gente pouco discute aqui no Brasil, mas na América Espanhola, hoje, ele é muito popular. Ele virou uma grande referência ideológica para políticos conservadores, principalmente por conta dessas políticas de enfrentamento muito duro ao narcotráfico, ao tema da segurança pública. Então, é um tema com um forte apelo popular no Equador, e eu olharia com atenção para aquilo que pode acontecer amanhã com a votação do Topic. Acho que ele é um forte candidato para chegar em segundo lugar, com essa ressalva de que as pesquisas estão muito confusas, dependendo do instituto de pesquisa, cada um deles aponta uma pessoa diferente para o segundo lugar. Eu estava, inclusive, discutindo com alguns parlamentares essa semana sobre Bukele, porque realmente aqui no Brasil quase não se discute, mas há alguns aprisionamentos na política dele que são bastante questionáveis, a política de segurança pública bastante rigorosa. Nós conversamos com Maurício Santoro, cientista político. Muito obrigado pelos esclarecimentos neste sábado, doutor. Eu que agradeço, Uribe. Uma boa tarde. Boa tarde.